Prazer, meu nome é Sidney Caetano, sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Venho aqui apresentar alguns resultados de uma pesquisa apoiada aí pela FAPEMIG por meio do Programa Pesquisador Mineiro. Essa pesquisa intitulada Ensaios em Flutuações Econômicas foi coordenada pelo professor Sidney Caetano, com apoio da FAPEMIG, CNPq e Universidade Federal de Juiz de Fora. Os resultados foram dois, já publicados. O primeiro, persistência e volatilidade do gap da inflação, e o segundo, a intensificação dos choques de mercado de trabalho por trás aí das mudanças nas horas trabalhadas durante o período da pandemia. O primeiro trabalho aí em coautoria com o Nelson da Silva e o Guilherme Moura, o Nelson da Silva, pesquisador do Banco Central, e o Guilherme Moura, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Pode ser encontrado aí na revista Estudos Econômicos, conforme essa citação. O objetivo foi estimar uma tendência para a inflação brasileira, vista como uma medida alternativa de inflação de longo prazo, um novo complemento aos tradicionais núcleos de inflação estimados. Analisar o comportamento dessa tendência e testar, por meio de um exercício de capacidade preditiva em pseudo-tempo real, se essa tendência permite uma informação adicional que melhore a sua capacidade preditiva dentro da modelagem. E analisar a persistência e volatilidade do gap da inflação durante o atual regime monetário da economia brasileira. O estudo foi baseado numa significativa literatura internacional sobre persistência e volatilidade, que tem aí destacado que quedas na persistência da inflação têm sido relacionadas, nem que seja parcialmente, ao fato dos bancos centrais terem introduzido algum tipo de regime de meta de inflação, como é o caso do Banco Central brasileiro. No que se refere à literatura brasileira, observamos uma enorme carência de estudos sobre a tendência de inflação. No entanto, por outro lado, existe uma significativa atenção direcionada ao núcleo da inflação. Núcleo de inflação pode ser entendidos como medidas que buscam captar a tendência da inflação, expurgando-se as variações de componentes mais voláteis ou excluindo-se da inflação cheia a cada mês os itens que apresentaram maior volatilidade no período. Qual a importância de se estimar um gap da inflação na economia brasileira? Bom, isso está relacionado a modelos de equilíbrio geral e ao regime de metas de inflação, que observam que a tendência de inflação ela é tipicamente ligada à meta de inflação de longo prazo do Banco Central. Com isso, podemos associar movimentos na tendência inflacionária brasileira com alterações na meta de inflação do Banco Central. Utilizamos o modelo do Shen, 2013, e seus coautores, que chama atenção para a presença de três características interessantes que podem ser extraídas dentro da modelagem. A tendência da inflação ela é limitada, superior e inferiormente, permite um grau de persistência no componente transitório da inflação, que é considerado variável no tempo, dentro da modelagem, e a presença de volatilidade estocástica. Aqui temos uma representação aí da estimativa da tendência de inflação, essa linha preta, e maiores detalhes podem ser encontrados aí dentro do estudo. Também segue o gráfico do nível de persistência estimado pelo modelo, bastante significativo, e em termos de resultados, podemos aí, resumidamente, destacar que os resultados empíricos mostraram-se bastante relacionados com os acontecimentos conjunturais da economia dentro do período analisado. Um nível estimado de tendência da inflação foi bastante elevado. Esse alto nível da persistência do gap da inflação contribui negativamente para o processo de convergência inflacionária. A volatilidade do gap revela e traduz ao mesmo tempo as fortes oscilações observadas aí durante o período dentro da economia brasileira, e o adicional de informação para a predição contida na tendência estimada dentro do exercício foi bastante interessante aí e gerou resultados bastante
importantes. De forma geral, o bom desempenho do modelo, a problemática discutida e a carência de estudos dentro da economia brasileira tornam-se aí motivações para futuras pesquisas. Um exemplo é oferecer uma explicação estrutural dos resultados estatísticos aqui encontrados por meio de um modelo dinâmico de equilíbrio geral, que é um pouco mais complexo, né, mas bastante interessante. O segundo ensaio, né, desenvolvido aí com Nelson da Silva, do Banco Central do Brasil, foi publicado no Journal Economic Model, né, e o objetivo foi quantificar o papel dos choques de oferta e de demanda de trabalho no comportamento do mercado de trabalho brasileiro durante o período da pandemia. Ele é baseado em um estudo sobre a economia americana que concluiu que 2/3 da queda na taxa de crescimento agregado das horas trabalhadas americana se deveram a um choque na oferta de trabalho. Bom, resumidamente, tentamos explorar duas questões, né? Quanto que as mudanças nas horas trabalhadas, né, podem ser explicadas empiricamente por choques de oferta e de demanda, e se os resultados são similares entre setores distintos dentro da economia brasileira. Nós estimamos um simples modelo usando a abordagem bayesiana, né, do Hamilton e a sua coautora, também utilizado pelo Brinca, né, para o estudo destacado aí para a economia americana. Utilizamos dentro da nossa análise, né, distintos setores, né, aí, distintas atividades, aí, como administração pública, agricultura, né, serviços e etc. Né? Então, são 11 atividades aí analisadas. Encontramos fortes impactos da pandemia, o que era de se esperar, né, dado a significância aí do choque. E observamos que também, conforme esperado, o setor de serviços foi aí o mais impactado. Bom, utilizamos os dados, né, da PNAD contínua para o nosso exercício do período de 2012 ao primeiro trimestre de 2021. A nossa amostra foi trabalhada aí 2012, primeiro trimestre, a 2020, primeiro trimestre, e usamos aí o modelo, né, para decompor historicamente os choques, né, do segundo trimestre de 20 ao primeiro trimestre de 21. Utilizamos, né, os salários efetivos reais e as horas trabalhadas efetivas aí do mercado de trabalho brasileiro. Aqui vocês podem observar rapidamente, né, que os choques de demanda foram mais significativos, né, do que os choques de oferta, e permite aí também ter um olhar para agricultura, indústria, serviços e de forma agregada. Bom, observamos também, por meio das atividades, de uma forma mais agregada, os choques de demanda também mostrando aí a sua relevância dentro do período da pandemia. Bom, para testar, né, se os resultados são robustos, né, tentamos alterar as nossas proxies, alguns exercícios, para ver se os resultados ainda se mantinham consistentes, né, e robustos. Utilizamos outras proxies, por exemplo, a população empregada, mudamos o ponto de truncagem do exercício, a questão da sazonalidade, que foi bastante problemática aí durante a Covid, inserimos mais observações dentro do modelo, como o PIB, e, em termos gerais, observamos que os resultados foram bastante similares, tornando os resultados aí robustos. Podemos concluir, então, que a Covid, conforme esperado, teve um forte impacto na economia brasileira e, por sua vez, no mercado de trabalho, grandes efeitos negativos sobre o mercado de trabalho ocorreram no segundo trimestre de 2020, apesar do primeiro trimestre já ali ser sentido alguns impactos negativos da Covid, né? Maior do que registrado no período anterior, a gente observa
né, em vários setores, mas algumas exceções, como a administração pública e a agricultura. No agregado, choques na demanda de trabalho, né, explicariam aí quase 60% na queda da taxa de crescimento das horas efetivamente trabalhadas no segundo trimestre de 2020, resultado que vai na direção contrária do obtido para a economia americana, portanto, um resultado bastante interessante do trabalho. E quando nós aí confrontamos, né, o exercício aos dados desagregados, observamos aí, conforme de esperar, que a atividade relacionada ao setor de serviço foi a mais impactada, aí quase 70%, né, devido aos choques de demanda. Bom, resumidamente seria isso. Agradecemos pela atenção e mais uma vez pelo apoio da FAPEMIG.